O pessoal lá de cima passa pra ele, olha só, o documento é do dia 15 ao dia 20. Estão tirando nós de bobo pelo fato de nós ser da igreja. É lógico que nós não vamos descer o nível deles. Eu duvido se fosse um grupo de pessoas mundanas que não são da igreja, se não tava tudo pago direitinho, pô. Porque senão dava ruim para eles. Aí pega um grupo onde tem pastores, pastoras, missionárias, diaconisas, homens e mulheres de Deus. Meus amigos, o que está acontecendo na cidade de Campo dos Goytacazes, Rio de Janeiro, é algo que ilustra literalmente como que as igrejas, os líderes religiosos, na grande maioria, usam o povo, a igreja, como um verdadeiro curral eleitoral. O que acontece? Alguns pastores detectaram que um acerto que foi feito com uma família lá, a família envolvida na política, com candidatos, não estavam recebendo a quantia que falaram. Estava vindo a metade. E você já vai entender direitinho esse caso. E aí foram e divulgaram, denunciaram o grupo político por falta de pagamento de mesada, segundo as informações e os áudios, que inclusive vou mostrar para vocês aqui. Fique até o final do vídeo para você entender como é que funcionam as coisas. Está um maior escândalo isso na cidade de Campos, e nós vamos comentar esse assunto e deixar você alerta, porque você pode estar numa igreja e essa igreja está comprometida, o pastor ganhando dinheiro vendendo o seu voto. Deixa o seu like aí, seu comentário ajuda muito nós e bora para o vídeo de hoje. Se não é inscrito, se inscreve porque isso ajuda muito nós aqui. Pastores do Campo dos Goytacazes têm relatado que não estão recebendo regularmente o valor mensal de R$500, prometido em troca de um apoio a um grupo político local da cidade. Desde janeiro, pasmem vocês, esses líderes religiosos têm reclamado que o pagamento, conhecido como, entre aspas, documento, não está sendo efetuado conforme o combinado. Em um áudio divulgado, um dos pastores mencionou que contava com esse valor para financiar melhorias na igreja, como colocação de pisos, telhados, e a falta do pagamento comprometeu esse plano. Cara, dá uma olhada no áudio. Gente, eu não sei se eu entendi direito essa mensagem. Eu entendi o varão falando que tem pessoas que estão desde janeiro sem receber o documento, é isso mesmo? Gente, eu não sei se eu entendi isso. Se eu entendi errado, peço perdão. Mas se realmente foi o que eu entendi, agora eu falo afirmando: safadeza, mau caráter. É a definição que eu tenho para eles. Peraí, vender o voto, se comprometer com um candidato em troca de grana, aí não é safadeza? Safadeza é o cara não pagar eles ou pagar metade? Cara, pelo amor de Deus. Safadeza e mau caráter. Quando eu entrei nesse mistério do documento, eu perguntei diretamente pro pastor Roger. Pode ver que eles usam a expressão mistério do documento, Documento. Pelo amor de Deus, velho. Isso aqui é crime, em outras palavras. Pastor Roger passou para mim. Eu sei que ele não tem culpa, mas ele passou para mim. O pessoal lá de cima passa para ele. Olha só, o documento é do dia 15 ao dia 20. Quando fizeram... Ele não fala pagamento, entendeu? É documento. O documento é a linguagem para não cair, Mas a gente sacou. É documento. Documento era de um mês ao outro, de um dia a outro, mas não caiu o documento. Documento cai agora, meus amigos? Isso comigo, ninguém falou nada comigo que pode passar dia 20, nada disso. Quando fizeram um acordo comigo dia 15, dia 20, eu tô mexendo com obra na igreja. O que eu fiz? Eu fiz um compromisso nessa semana, dia 15, dia 20, com a obra da igreja, tá mexendo aqui, pondo piso, telhado. Eu fiz um compromisso contando com esse documento. Então, quando o documento não veio... Cara, parece uma piada, velho. Ele vai fazer a obra na igreja contando com documento. Documento, para um bom entendedor. Mas o documento não caiu. O documento não veio, foi o meu nome que ficou em pauta, porque eu não tive como marcar o compromisso. E na semana que antecedeu o dia 20,
Eu entrei em contato com o meu coordenador algumas vezes, entrei em contato com o pastor Rocha perguntando, será que vocês sabem a data certa? Tudo bem que eles falaram a verdade, falou que não sabia, ainda não tinha sido estipulado, que ia ser a qualquer momento, mas, ou seja, o certo era de lá de cima, como eu falo em todos os áudios, ter, na semana dia 20, falado, ó, fala aí que dia 20 não vai sair dia tal, vai sair dia 30, ou só... mas tinha que ter falado, entendeu? Porque eu tenho certeza que assim como eu marquei compromisso com esse documento, teve pessoas que também marcou. Aí sabe o que eles estão fazendo? Estão tirando nós de bobo pelo fato de nós ser da igreja. É lógico que nós não vamos descer o nível deles, né? Não é isso que eu tô... Não desceram, né, meu amigo? Não desceram ao nível deles. Só venderam o voto. Não é isso que eu tô falando. Mas pelo fato de a gente ser da igreja, estão tirando nós de boa. Por quê? Eu duvido se fosse um grupo de pessoas mundanas que não são da igreja, se não tava tudo pago direitinho, pô. Se não pagar direitinho, dava ruim para eles. Eles sabem disso, como é que é política. Se fosse um grupo... Se dá ruim, é porque é rolo, meus amigos. Esse é o porém. Mas o pastor, por ser homem de Deus, ele acha que ele tá imune disso. Vai sair, espírito maligno! Fazem parte tudo do mesmo balaio. Se fosse um grupo de pessoas mundanas, eles davam o documento ali, ó, certinho, porque senão dava ruim para eles. Aí pega um grupo onde tem pastores, pastoras, missionárias, diaconisas, homens e mulheres de Deus, aí quer fazer isso aí, ó. Quer fazer esse descaso com a gente. Claro, vocês entraram na onda, mostraram o caráter que tem, simplesmente. Ou acho que por ser pastor não estão fazendo a coisa errada? Mas enfim, cara, isso aqui é uma verdadeira piada, meus amigos. E o que eu recebi aqui de pessoas lá da cidade diz o seguinte: segundo a denúncia, o pastor Rogério Araújo, na liderança de um dos grupos do WhatsApp, não teria passado o pagamento do valor de vários pastores, missionários e diáconos desde janeiro de 2024. Ou seja, quer dizer então que não é o grupo de político que não passou o dinheiro, o grupo passou o dinheiro, né, que foi acertado. Porém, tem um grupo de pastores que segurou a metade. Entenderam? Desde janeiro de 2024. Olha só a dinâmica. O pastor Roger, em apoio à família, né, que dá o nome aqui da família de políticos lá, que lideram a Câmara dos Vereadores em Campos, no Rio de Janeiro, montou vários grupos de pastores na missão de divulgar e compartilhar nas redes sociais dos políticos em Campos dos Goitacazes. Em troca disso, todos os pastores e missionários e diáconos ganhariam R$500 por mês. Porém, foi descoberto que foi liberado R$1.000 por cada participante no grupo, que recebe só quinhentão. E a pergunta que não quer calar, Zaio: quem tá comendo os outros R$500 em cima das pessoas? É uma pergunta que, sinceramente, meus amigos, essa situação, meus amigos, está causando aí, está gerando, né? Gerou uma indignação geral, frustrante para muitos que contavam com a ajuda aí de quinhentão, só que na verdade era milão, mal sabiam eles. E tentaram, né, aplicar esses recursos aí para as necessidades e projetos ministerial. Meu Deus do céu, cara, eu não sei onde que esse mundo vai parar, meus amigos. A denúncia aí contra o pastor Rogério Araújo, né, que ele cita, é grave e revela, né, uma possível, que nós temos que usar essa palavra, corrupção envolvendo recursos destinados a pastores. Ou seja, curral eleitoral, né? Mais do que curral eleitoral, vendendo, comprometendo a própria igreja com os políticos. Espírito maligno! Inclusive tem um comentário, né, na postagem lá do jornal, que tem um pastor que comentou lá dizendo o seguinte: sou pastor em Campos de Goitacazes, uma pessoa me procurou com essa proposta, porém não concordo com isso, penso que é o mesmo de vender o meu voto, a corrupção em ambas as partes. Parabéns para esse pastor aí, cara, ainda tem os remanescentes, mas a verdade é que estamos, né, nesse calor de política e as igrejas estão sempre focadas, através dos seus líderes, na grande maioria, em fazer-se uso da politicagem para assim obterem lucros, vantagens.
E o pior, comprometendo o rebanho, que sinceramente, meus amigos, eu não sei como tem pessoas ainda que conseguem ver Deus nesse contexto todo. Ah, mas você é contra o pastor, né, falar de política, é contra a igreja. Cara, a igreja não pode se misturar com política a esse nível que nós estamos vendo. A igreja, instituição, precisa da política. A igreja, burocracia, instituição, sim. Mas a igreja de Cristo não pode, cara. A igreja de Cristo está acima da política. Pastor, o máximo que tem que fazer é indicar um político que esteja alinhado às suas ideologias, suas ideias com o que a igreja acredita. Agora, comprometer o contexto, as ovelhas, os membros, isso aí nunca foi pastor, pode ter certeza. São verdadeiros canalhas do evangelho que acham que estão fazendo alguma coisa em prol da obra de Deus. Olha o exemplo desse áudio aqui. O cara usando um dinheiro que comprometeu possivelmente seu próprio voto, o contexto da igreja, por migalhas e que, segundo ele, estava aplicando aí para a reforma da igreja. Cara, é desculpas em cima de desculpa, enquanto isso, você que rala, trabalha de segunda a segunda, está mantendo esse tipo de gente no poder e eles só usando você como massa de manobra, boiada em outras palavras. A verdade é que isso aí não é ético, não é moral e a igreja jamais, uma igreja séria, né? Uma igreja de verdade, jamais estaria envolvida com uma situação dessa. Mas nós sabemos que isso aqui é nada perto do que acontece nas empresas, nas emprejas pelo Brasil afora. Vivemos um tempo onde pastores estão mais preocupados em política do que realmente ganhar almas. Até porque as almas estão indo para a igreja a torto e direito, né? Deixe seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, verifica a sua inscrição. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. Tá complicado.